diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos fala pelo Filho. Havendo Deus outrora falar pelos profetas, neste nos fala para mim, diz. Glórias ao nome dele. Nós temos um Deus que é presente. Nós temos um Deus que tem prazer na comunicação. Ao contrário de muitos deuses antigos e que a época do apóstolo Paulo, que creio versos, deuses absolutamente para tudo, e que não falavam muito, só na hora da raiva, só na hora da ira, só na hora da revolta, e que tratavam a humanidade com o devido desprezo, porque de deuses não tinham nada, sempre foram demônios, considerados como quê? Deuses. Há um Deus único, todo-poderoso, Senhor de todas as coisas, e que resolveu não só criar o homem, mas resolveu também se revelar ao homem, com a clara finalidade de ter com o homem a um Deus que fala. Fala para se revelar a nós e para ter conosco comunhão. A primeira revelação do Senhor nosso Deus foi verbal. Por intermédio dos seus profetas, Deus falava, e de muitas maneiras. Ora se manifestando por intermédio de sonhos, ora se manifestando por intermédio de visões, mas sempre fora um Deus que, ao falar, deixou claro que era Ele que se manifestava, que sua voz estava sendo anunciada e que queria ser ouvido. Chegou um momento em que a humanidade não suportou mais ouvir diretamente a voz de Deus. Há um episódio no Êxodo que Deus desce. A voz de Deus é ouvida. O texto diz que era a voz como de muitas águas, o ressoar de trovões. E a humanidade, por intermédio de Israel, disse: nós vamos perecer, que ele não fale, nós vamos perecer. E aí houve um pedido: Moisés, que ele fale contigo, e que tu fales conosco, e nós ouviremos a tua voz, porque a voz dele nos destruirá. A partir desse momento, Deus que com sua voz, ele é. Porque o primeiro problema de Deus falar é exatamente esse. Obrigado, Edilson. É exatamente esse. O falar de Deus, o agir de Deus e as consequências são a mesma coisa. Você não tem um Deus que diz haja e depois ele com calma vai fazendo para que aquele que ele disse haja exista. Você tem um Deus que o seu falar se confunde com o seu agir. Em Gênesis, ele disse: haja luz. E o quê? Acabou. Diante da voz do Senhor, tudo ocorre. Diante da voz do Senhor, tudo se queda. Ele disse: haja separação, e houve imediatamente separação.
Não é um falar como o meu e o seu. Façamos e aí a gente vai planejar, a gente vai ver custos, a gente vai ver problemas, a gente vai ver dificuldades, escobar, e aí depois é que vamos fazer. Não, há um Deus que fala. E quando ele fala tudo, absolutamente tudo, acontece. Porque é dele a palavra. Quando ele quer que nós saibamos que o falar dele é diferente da ação dele, ele mesmo diz. Ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí em Gênesis 2, imediatamente ele fez. Mas de regra não é assim. As consequências são imediatas. Porque ele é Deus. Você já pensou que Deus, por amor a cada um de nós, resolveu se confundir com sua palavra? Desculpe, é Santa Ceia. Eu posso ir um pouco mais a fundo. Temos alguém que não conhece o Senhor Jesus hoje. Você já pensou que Deus, além de falar e querer se mostrar a nós pela sua palavra, se revelar, ele se confunde com sua palavra? Porque quando o homem escuta, não coma, come. O desobedecer à palavra de Deus é um desobedecer ao próprio quê? Deus. Desobedecer à minha palavra é mesma coisa de nada. Olhar para mim e dizer, tu és nada. Normal. Mas há um Deus que fala, e além de falar, se demonstrar por tudo que falou, porque nos era impossível conhecer alguma coisa sobre ele, se ele mesmo não viesse a nós. E além desse falar ser poderoso, se confundir com a sua palavra. E quando ele se confunde com a sua palavra, quando eu ouço sua palavra e obedeço, eu estou obedecendo o próprio Deus. Quando ouço sua palavra, estou ouvindo o próprio Deus. Quando vivo com sua palavra, estou vivendo com o próprio Deus. Porque ele vela por cumprir a sua o quê? Ele não pode se manifestar a nós diretamente. Às vezes que Deus se mostrou, todos os homens caíram em terra e dizendo, eu estou perecendo. Estou perecendo. Então como é que ele habita conosco? Por intermédio da sua o quê? Palavra. Há um Deus que fala. Há um Deus que além de falar, se revela. E há um Deus que além de se revelar, se confunde com aquilo que ele falou de tal forma que se eu escuto a palavra dele e sigo, eu estou escutando o próprio Deus, seguindo o próprio Deus, ouvindo o próprio Deus. Porque ele é o Deus da palavra, e ele é o Deus que se confunde com sua o quê? Palavra. Isso é tão sério que quando ele resolveu habitar entre nós, ele é caracterizado como o Logos, como a palavra viva entre nós. No princípio era o verbo, o Logos, a palavra. E o verbo era Deus. Agora escute. Se eu tenho um Deus que fala, se eu tenho um Deus que resolveu se revelar a mim por sua palavra,
E se eu tenho um Deus que, para me dar segurança sobre tudo quanto a Ele, se identifica com a sua palavra, se mistura com a sua palavra de tal forma que ouvindo, lendo, entendendo, discernindo e vivendo tal palavra, eu escuto, leio, entendo, sou ensinado e vivo com Ele. Por que Ele fez isso? Por uma razão simples. Desejo inequívoco de se revelar a nós. De dizer quão grande Ele é. De mostrar quão poderoso Ele é. De dizer quão extraordinário Ele é. De dizer quão fantásticas são todas as suas obras. E simplesmente de dizer, como Deus extraordinário, estou contigo para contigo viver de forma eterna. Pastor, eu sei de tudo isso. Sim, eu sei que você sabe, só estou recordando. Mas isso é fundamental para que essa manhã eu possa te alertar sobre o perigo de simplesmente não ouvir a palavra desse Deus. O primeiro texto que eu quero que os irmãos abram, Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio 18 é Moisés, no final de sua vida, dizendo: leva a mal não, mas eu não aguento mais vocês, não. Tudo que recebi de Deus, passo para vocês. Entrego a vocês. E vocês mesmo vendo todas as maravilhas de Deus, vocês ainda são difíceis. Glória a Deus, né, irmãos, que nós somos este povo, né? Glória a Deus que nós somos diferentes. Como Deus é bom. E Moisés diz, mas vai chegar um. Deus vai levantar um semelhante a mim. Obviamente que fará as mesmas proezas. Terá a mesma força. Mas a esse, pelo menos, vocês vão ouvir. Porque não é possível como vocês, depois de toda esta caminhada, não me escutam. Versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Em ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, nem adivinho, nem prodigitador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte espírito de adivinho, nem mágico, nem quem consulte mortos. Pois todo aquele que faz tais coisas é abominação, Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus as lançará fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque veio a lei para que o povo fosse o quê? Perfeito perante o quê? O Senhor, como o Senhor era perfeito. Porque essas nações que hás de possuir têm prodigitadores, adivinhadores, porém a ti, teu Deus, não permitiu qualquer coisa. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e dos teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. Incrível, parece que Moisés aqui no versículo 18 está terminando, resumindo a lei. Parece que o povo está perdido, cheio de smartphone na época, cada um com seu tablet, mais insano que o outro. Moisés falando em um lado, outro lado dormindo e roncando. Aí de repente ele para com ódio de todo o coração, e ele diz, Deus vai levantar, porque eu não aguento mais vocês não. Deus vai levantar um no meio de vocês que vocês vão ouvir.
E aí Moisés diz: ó, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e dos teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Porque Moisés, mesmo com tudo, o povo não ouvia. Depois de todas as coisas, o povo não ouvia. Conforme tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, nem meu Deus, mas verei esse grande fogo para que não morra. Foi a época em que Deus se revelou diretamente. O povo disse: não, 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 fala por intermédio de Moisés, Deus, porque diante de ti a gente vai morrer. Sublinhe isso. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Moisés disse: Deus vai levantar um. A ele vocês vão ouvir. E ele vai falar exatamente o que eu estou falando. As palavras dele são as minhas. Porque as palavras dele são a palavra de Deus. E as minhas palavras são as próprias palavras do quê? E quem não ouvir, eu vou requerer. Eu vou requerer. Está morto. Agora tem algo pior. Versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha ainda mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal morrerá. Peraí, pastor, quem está falando aqui? É Moisés? Não. Chega um momento em que Moisés é dominado pelo Espírito do Senhor. E a voz de Moisés agora é a voz do Senhor. Qual era a palavra de Deus até essa época? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio ainda estava sendo escrito. Moisés morre. E Josué, pela tradição, é provavelmente aquele que termina Deuteronômio. Mas Moisés diz: vocês não querem me ouvir, mas não se preocupe. Deus vai levantar um. Ele vai falar. E ai daquele que não o ouvir. Israel ouviu o Senhor, irmãos? Me responda. Israel que tinha a Bíblia. Israel que tinha a palavra de Deus. Porque qual era a palavra que Jesus usou quando era? Quando era o grande profeta de Deus, e a palavra de Deus viva andando. Qual era a Bíblia de Jesus? Já tinha o Novo Testamento? A Bíblia de Jesus era Mateus, Marcos, Lucas e João? Não. A Bíblia de Jesus era a Torá, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, e todos os profetas maiores e o quê? Menores. E todos os livros históricos e poéticos. Jesus confirma a canonicidade e autoridade de todos. Israel ouviu a voz de Deus. A maior prova de que Israel não ouviu a voz de Deus é que foi tornado escravo e até hoje luta por um território. Ah, mas isso está na palavra de Deus, é? 2 textos eu quero lhe chamar a atenção essa manhã. O primeiro texto está em Oséias, capítulo 8.
Olha como é perigosa a palavra de Deus. Olha como é terrível a palavra de Deus. Gedeon, João, nossos construtores, a quem Deus separou como os homens que erguerão o que nós estamos sonhando. Olha o que diz a palavra de Deus em Oséias capítulo 9, versículo 12. Eu, o Senhor, escrevi para ele as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa imunda. Deus diz que Deus é como eu, que se revela e que se abre e abre o coração e faz tudo por você, Israel, tudo por você, Efraim, tudo por você, Manassés. Me dou por completo, mostra as grandezas da minha lei e você olha para a minha lei como imundícia. Glória a Deus que não somos assim. Glória a Deus, a gente lê o Novo Testamento e o Velho todo dia. Glória a Deus que a palavra de Deus está no nosso coração. Que povo fantasticamente diferente somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Cruz credo, pastor. Sai para lá, filho de Efraim. É? Que bom que nós levamos a palavra de Deus a sério. Que bom. Porque eu e você estaríamos com problemas sérios se vivêssemos no Velho Testamento. Deus manifesta a sua graça, a sua glória, a sua palavra, e o povo olha para isso como imundície. Ah não, pastor, eu não acredito. Você não acredita? Na escravidão, um menino entende tudo o que está acontecendo com Israel, e porque Israel e Judá são escravos. Agora pegue o livro anterior, vá para Daniel. Bora devagar. Deixa o Senhor falar essa manhã. Vamos ver o erro dos israelitas para a gente não cometer o mesmo erro. Porque graças a Deus amamos a lei do Senhor. Graças a Deus nós não passamos um único dia sem ler a Bíblia e dizer, fala, Senhor. Graças a Deus nós pegamos cada um dos atributos da palavra de Deus e nos rendemos a Ele. Graças a Deus. Que nós somos um povo diferente, o povo da nova aliança. Glória a Deus. Ainda bem. Porque Daniel, entendendo que toda vez que viramos as costas para a palavra de Deus, como Deus se mistura com sua palavra, nós viramos as costas para o próprio quê? Deus. E aí Daniel, no meio da escravidão, no capítulo 9, ele ora. Capítulo 9. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. No ano 1º do rei Dário, filho de Assuero, na nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, ou seja, dominou Nabucodonosor no ano 1º do seu reinado. Eu, Daniel, entendi pelos livros o número dos anos. Ele tinha lido Jeremias, de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, e que haviam de acabar as assolações em Jerusalém, e era de 70 anos. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com rogos, com jejum, com pano de saco, com cinza, com arrependimento, com o coração dolorido, porque eu, Daniel, entendi que meu povo brincava com a palavra de Deus. Eu orei ao Senhor Deus,
E confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto, ou seja, o problema não está em Deus, está em nós, israelitas. E a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente. Peraí, Daniel está falando isso. Mas Daniel é um exemplo de espiritualidade. Mas ele sabe que um povo inteiro estava longe da palavra de Deus. Ele sabe que um povo inteiro estava distante da presença de Deus. Ele sabe da importância do povo de Deus enquanto grupo junto. Um ou dois nunca farão milagre. Mas quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ele se inclui, ele chora, ele diz: Senhor, pequei. Irmãos, vem muita coisa a partir de agora. O Senhor está aqui. Como meu Pai, eu sei quando o Senhor me toma. Eu sei disso. E que o Senhor tenha misericórdia de nós agora. Versículo 8: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes. Versículo 6: não demos ouvidos aos teus servos, os que falaram em teu nome, aos nossos reis e príncipes e pais. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas não a nós, a confusão de rosto, a nós o choro, a nós a lágrima. Versículo 8, confusão. Versículo 9, a ti a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra eles e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos na sua lei. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que no dia da ira exerce misericórdia? Que Deus é esse que se revela e diante da frieza, diante da indiferença de todo um povo para com sua palavra, ele por justiça cumpre seus decretos, mas com amor inefável os ama e os traz por sua misericórdia a sua presença. Que Deus é esse? Acaso o Senhor precisava de Israel para louvá-lo? Ele não tem anjos adorando. Lembras-te do nascimento de Cristo e que pastores chegam e um coro de anjos. Tu podes imaginar o que é isso? Tu podes imaginar o som ambiente. Ei, meninos que estão aí na cabine de som e que com certeza estão ouvindo a palavra de Deus. Tu podes imaginar o som ambiente, o grave, o agudo, o som, o estéreo,
Porque deve ser perfeito louvor de anjos. Ele tem isso lá em cima. Ele precisa do homem para quê? Ele é Senhor de todas as coisas. Que amor é esse? Que amor é esse de nos criar? Que amor é esse de conosco falar? Que amor é esse de querer se revelar a nós? Que amor é esse de querer ter relacionamento conosco? Que amor é esse? A rejeição à palavra dos profetas, que se confunde com a palavra de Deus, que se confunde com o próprio Deus, era a rejeição ao próprio Deus. Pastor Cícero, mas viria alguém que eles ouviriam. Viria o grande Senhor. E o grande Senhor, ele fala algo muito interessante. Não que o resto não seja interessante, tudo é interessante. Porque existe Mateus, Marcos, Lucas e João, para ouvirmos a voz do próprio Senhor que viria. E que Moisés disse, ele virá. E ai daquele que não o escutar. E o grande Senhor, ele diz assim, lá em Apocalipse, olha que interessante. Apocalipse capítulo 1. De muitas coisas que ele diz, me chama a atenção esta manhã, já que estamos louvando a Deus por sua palavra. Em Apocalipse capítulo 1, ele diz, revelação de Jesus Cristo. Aí aqueles que não querem aceitar o Novo Testamento como palavra de Deus, só tem um jeito de negar o Novo Testamento. Dizendo que Jesus não é o Messias. Por isso que os judeus ortodoxos dizem que o Messias ainda virá. Aí negando Cristo, lei, imediatamente negam todo o Novo Testamento. Mas a gente que foi alcançado por um amor maior e inigualável, a gente sabe que ele veio. E que o que Moisés falou, Paulo repetiu, havendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos fala pelo Filho. E olhe que interessante, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente vão acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou aos seus servos. João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Escute. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras. Bem-aventurado aqueles que guardam. Quem é bem-aventurado? Por isso que todo dia a gente lê. Todo dia a gente ouve. E a gente faz algo maior. A gente guarda. Porque há um problema sério de não guardar a palavra de Deus. Ué, não basta ler? Não basta ouvir? Qual o problema? O problema é simples. Você se lembra de Jesus e a parábola das 10 virgens? Lembra? Lógico que sim, né? Todo mundo já pregou. Até eu, pastor, já preguei. Quer que eu fale um pouquinho? Não, hoje não.
Deixa eu terminar a mensagem. Presta atenção. Todas as 10 eram virgens. Todas as 10 esperavam um noivo. Todas as 10 aguardavam um noivo. Os casamentos na época eram algo fantástico. Você pega a via principal da cidade, espera chegar 6, 7 da noite, quando está caindo o sol, para que a foto fique melhor. Compreendeu? Na época de Cristo, dava para pegar cada foto linda. Tá ok? Aí quando dava 6, 7 da noite que caía, aí o noivo vinha do lar que tinha preparado ao encontro da noiva. E se ouvia, eis que o noivo vem. Saía a noiva numa procissão, irmãos. Aí erguida, como rainha, pérola de cima a baixo. Não tinha onde botar mais pérola. Era o dia da menina. Podia ser feia, mas pintavam a pobre de tal forma que ela ficava linda. E ela era levada como rainha. A cidade inteira escurecia e ela passava, e ao lado dela tochas acompanhando, para que toda a cidade visse. Está casando, ninguém tasca, que é minha. Sabe essa tradição que de vez em quando tem? De você sair de uma igreja e ir 500 mil carros atrás do seu carro para o local da festa? Hoje não tem mais. Na minha época tinha. Vem daí. E aí era um falatório. Todo mundo dizendo, mas tá linda. As invejosas, olha a celulite. Celulite, olha lá. Essa pobre nem pintada fica linda. As línguas malditas vêm desde essa época. Agora escute. Vai até o noivo. O noivo, ao recebê-la, ela tirava o véu no meio da procissão, no meio da rua. Entregava o véu no ombro do noivo, dizendo, o governo de minha vida está sob teus ombros. Cuida bem de mim. Iam para a casa da festa, que podia ser do pai da noiva ou da mãe da noiva, agora é fantástico. Lá, ficavam até altas horas da noite, bebendo, comendo, se alegrando, e música, e festividade. Aí no meio da primeira noite saiu o casal para as núpcias. O casal ia, tinha sua primeira relação sexual, a menina era instruída pela mãe a guardar o lençol, porque viria o sangue. E se o malandro quisesse acabar com o casamento, dizendo, não é virgem, me passou a perna, ela mostraria diante do sacerdote o lençol, está aqui. Coisa, está aqui. Eu sou virgem, sim. E o rapaz estava acabado. A tradição conta que todas elas guardavam esse lençol o resto da vida. Incrível, não é? Agora escute. A parábola diz que 10 estavam esperando o noivo. O noivo, ao invés de vir 6, 7 horas, o homem me chega que horas? Meia-noite ouviu o grito. Aí vem o quê? Meia-noite. Por que meia-noite? Porque só à meia-noite você consegue diferenciar quais são as noivas prudentes das noivas imprudentes. O que me dói, Fátima, é que o texto de forma radical, Mateus 25, texto de forma radical, diz que infelizmente
umas levaram azeite a mais, outras não levaram. E aí quando gritou o noivo, algumas tinham lâmpada para ir até o noivo, outras não tinham luz na lâmpada porque não levaram azeite extra. Tudo bem, até aí eu sei qual é a novidade. Ok. O problema é, você pode imaginar um noivo no dia do casamento olhando para você e dizendo, eu não te conheço. Peraí, como é que é? Você é o quê? Eu não te conheço, porque o texto termina assim. As 5 que iam entrar para o casamento, o noivo disse, vocês não vão entrar. Não, mas a gente conseguiu óleo depois, vocês não vão entrar. E o texto termina, não vos conheço. Nós pentecostais somos unânimes em dizer que esse óleo, esse azeite extra, é o Espírito Santo. Escute. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, segundo Cristo, não vou usar o apóstolo Paulo, vou usar só Cristo, é o outro consolador que o Pai enviaria para estar no lugar dele, que é o Consolador. Senhor, abençoa teu povo agora. Abençoa teu povo agora. Abençoa teu povo agora. Para que entenda aquilo que vai ser dito. Abençoa teu povo agora. O outro Consolador viria e o trabalho dele seria nos consolar, nos lembrar de todas as palavras de quê? De Cristo, e nos preparar para o encontro com quem? Com Cristo. Se é assim, se é verdade o que está em João, capítulo 14, então escute. O Espírito Santo só trabalha preparando a noiva para o dia do arrebatamento, se tiver a palavra de Deus aí dentro. Eu vou repetir com calma, porque eu posso ir a fundo, porque eu estou no meio de irmãos. Eu não preciso dar leitinho para vocês. Pode ser comida melhor. Com que matéria-prima o Espírito Santo trabalha? Segundo João, bora. Tá com a cara assustada, tá bom. Rapidinho. Eu pulo uma outra parte da pregação para terminar no tempo, mas eu te mostro isso. Tá assustado, tá? Abre João 14. Bora lá. João capítulo 14 diz... João 14, versículo 16. 15 e 16. Se me amardes, guardareis os meus o quê? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro quê? Para que fique convosco o quê? Para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós os conheceis, porque a Bíblia está convosco e estará convosco. Não vos deixarei órfãos. Agora eu tenho que voltar para o meu Pai, mas voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ainda bem que a gente todo dia lê a palavra do Senhor e guarda. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei. E me manifestarei a ele. Escute. Disse Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vens, para onde há de manifestar a nós e não o mundo?
Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, não lê a Bíblia, não ora, não busca. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouvisse é a palavra não minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está falando aqui no contexto de quê? Palavra de Deus. E que está disponível a nós. Agora, olha que interessante. Tenho-vos dito isso estando convosco. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos o quê? Todas as... E vos fará lembrar de o quê? Ou seja, ele me lembra e me ensina. Ele me lembra e ele me ensina. Mas ele me lembra se eu tenho. E eu tenho porque eu amo meu Senhor. Eu amo sua palavra porque ele se confunde com a sua palavra. E eu amo Deus da palavra e a palavra de Deus que contém o próprio Deus. E aí o Espírito Santo vem e me ensina, me instrui, me faz lembrar, me faz crescer. Você sabe por que 5 virgens ficaram? Porque elas não tinham azeite extra. Olhe para cá. O azeite do Espírito Santo vai transbordar quando nós nos dedicarmos à palavra e à oração. Palavra e oração. Palavra e oração. Palavra e oração. Palavra e oração. Porque se nós pensarmos que podemos viver em um cristianismo de fachada, como muitos vivem, eu não estou dizendo que você vive, eu cuido da minha vida, você cuide de sua vida. Quem cuida da nossa vida junto é Jesus, o Espírito Santo e a nossa pastora presidente. Agora eu cuido de mim, você cuida de você. E é ela que se vire para cuidar de todos nós. O cajado está com ela. Agora escute. Crente que não abre a palavra de Deus. Crente que não lê. Crente que não estuda. Crente que não diz, fala Senhor. Senhor, eu quero me submeter. Senhor, eu preciso de Ti. Fala comigo. Que não dobra os seus joelhos e busca o Senhor. Você pode ficar tranquilo. Vai estar lindo no dia da volta dele. Vai estar com o vestido branco, como todas as outras noivas. Vai estar esperando. Mas não tem azeite extra. Quem não se subordina ao Espírito Santo e à ação dele, e não busca o Senhor todo dia na palavra e na oração, não tem azeite extra e vai ouvir do Senhor algo simples e direto: eu não te conheço. Peraí, mas em teu nome eu não te conheço. Mas olha minhas vestes, eu não te conheço. Olha os diademas, eu não te conheço. Deus só conhece quem resolve ter com Ele comunhão. O desprezar da palavra de Deus é o desprezar ao Deus da palavra. Para terminar, entendeu como o Espírito Santo trabalha? Você sabe o que é encher do Espírito Santo? Se encher do Espírito Santo é se encher da palavra. Com muita oração. E aí vem do Espírito Santo toda a palavra, todo o poder, toda a glória, toda a virtude. Agora, enquanto eu sobreviver somente aos domingos, ouvindo alguma coisa e ainda reclamando de tudo, pode ficar tranquilo. O Senhor vai dizer, eu não te conheço não.
Irmãos, se nós vivermos desprezando a palavra de Deus, o Deus da palavra nos desprezará. Mas eu creio que não será assim. Eu creio que em nosso meio ocorrerá aquilo que ocorreu na igreja de Filadélfia. E aqui eu termino a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3. Mas pastor, eu tenho tanta coisa para estudar. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa para discernir. Não me sobra tempo. Não se preocupe. Talvez na eternidade haja muito tempo. Depois da gente ouvir, não vos conheço. Fica tranquilo. Apocalipse 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quem é que está falando aqui? Quem é a maior autoridade de todos os tempos? Quem recebeu todo o poder? E aqui está falando de autoridade, é quem abre e ninguém fecha, quem fecha e ninguém abre, é Jesus. Eu sei as tuas obras. Pus diante de ti uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Tendo pouca força. Está falando com a gente. Vamos lá. Quantos deputados e senadores a nossa igreja tem? Quantos ministros de Estado nós temos? Quanto pelo menos, a gente tem pelo menos algum governadorzinho. A gente tem pelo menos deputadozinhos distritais, pelo menos isso. Administradores regionais, a gente tem alguma coisa. Ah não, né? É um bando de trabalhador, né, tadinho? Mas é interessante, sei que tem pouca força. Tu é pobre, tu é pequeno materialmente. Mas tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. A única coisa que nós temos é a palavra de Deus. A única coisa que nos move é a palavra de Deus. A única coisa que simplesmente vale a pena é de Deus, sua palavra. Que percamos tudo. Que percamos vida, bens, casa, patrimônio, honra. Mas a única coisa que temos nós vamos guardar sim, porque é a palavra de Deus. Fica tranquilo. Eu farei da sinagoga de Satanás, porque sempre no meio vem gente do diabo. A igreja era simples. A igreja não era rica. A igreja trabalhava com um homem que amava a palavra de Deus. E ainda vem o diabo trazendo no meio dos judeus gente para atrapalhar o trabalho. Mas fique tranquilo. Eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus, mas não são. Eis que eu os farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que te amo. Glória a Deus. Leia agora comigo, como guardastes a palavra da minha paciência.
também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa, e ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, e do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essa semana você vai ter a semana inteira para refletir como você e eu estamos olhando para a palavra. Que dedicação nossa à palavra. Temos ao menos lido, temos ao menos ouvido, temos ao menos guardado. Ah, mas eu toquei tanto, eu me dediquei tanto, eu fui chefe disso, chefe daquilo. Que bom, você tem galardão. Mas a palavra de Deus está dentro de você? Todo dia se dedica a ela? Se a resposta for não, desculpe a sinceridade, tu estás caminhando para o inferno. Me perdoe. Quem tem que falar isso é a pastora. Mas tu caminhas a passos largos ao inferno. Quando a gente olha a palavra de Deus, vê o Deus da palavra, tudo desmonta, tudo se quebra, tudo se arrebenta, todas as certezas se vão, e você diz: obrigado, meu Deus, por tua misericórdia. Se o Senhor voltar agora, ou será que a gente pensa que tem certeza que vai estar na ceia dia 1º? Você tem certeza que vai estar no culto da virada? Não, pastor, eu já fiz meu planejamento para estar lá na Bahia. Com Jesus. Aê, Jesus, 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 Jesus. Já tem esse hino. Ah, é. A palavra de Deus está tão aí dentro que você está querendo passar o final do ano fora da igreja. Parabéns. Não, dia 1º não, estou cansado. Comi muito. Ah, é? Que bom que a palavra de Deus está aí dentro. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Que o Senhor olhe para nós e diga: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco. O pouco para Cristo é tu guardasse a minha palavra. Meu Deus, já imaginou o que é o muito. Entra no gozo do teu Senhor. A palavra de Deus ainda fala a teu coração. Tu ainda abres a Bíblia, o Senhor fala contigo. A glória de Deus se manifesta quando o Senhor diz: olha para a minha palavra. Ou precisamos fazer a oração de Daniel? Em misericórdia. Irmão, se Daniel fez aquela oração, e nós? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos.
Mas antes tem o seu prazer na palavra o quê? E na sua palavra medita o quê? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios. Vede, pois, há dois caminhos. Vede, pois, essa manhã, se tu estás à beira do abismo, e volta ao Senhor. Volta a ler a Bíblia, volta a te dedicar, volta a amar o Senhor da palavra, volta a amar a palavra do Senhor, porque o repúdio à palavra do Senhor é o repúdio ao Senhor da palavra. Volta. Deus te ama. Volta. Que tal no ano de 2019, lermos como nunca a palavra de Deus, estudarmos como nunca a palavra de Deus, nos dedicarmos como nunca a palavra de Deus? Ele está voltando mesmo. Nas últimas escolas dominical, a gente está vendo dados estatísticos, gente, contra a matemática ninguém mede. Dados estatísticos que o Senhor está voltando. Que tal a gente fazer isso? O que nos separa de um culto de quarta-feira, onde a palavra de Deus é ensinada? Se não a vontade de não se submeter à própria palavra de Deus. O que nos separa de uma escola bíblica dominical, onde a palavra de Deus é lida e discernida, se não a vontade e o aspecto claro de dizer, tua palavra e nada é a mesma coisa. Cuidado, gatinha. Quem te deixa linda para o casamento, sem mancha, sem ruga, sem mácula, maravilhosa para o casamento, coisa linda, é o Espírito Santo. E ele usa a palavra. Chegue feia para o seu casamento. Jesus termina dizendo, eu não conheço quem não conhece minha palavra. Não vos conheço. Eu não conheço quem não conhece minha o quê? Mas a palavra de Deus há de prosperar no nosso coração. Nossas igrejas, a palavra de Deus será dignificada. Nós levaremos a palavra de Deus aos últimos extremos. Nós amaremos a palavra de Deus, porque o Deus da palavra nos amou, e o seu amor nos constrange a amar sua palavra. E aí sim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, o quê? Só que Jesus diz que só está nele quem ouve, guarda, pratica a palavra dele. Está na hora de mudar. Está na hora de crescer. Está na hora de estudar. Está na hora de se dedicar. Está na hora de ouvir a voz do Senhor. Está na hora de ter comunhão com o Senhor. Está na hora de aprofundar-se com o Senhor. Fique em pé. Desculpe, meu irmão, a quem mais é dado, mais é requerido. Quando a gente estava no mundo em pecado, éramos cegos. Aceitamos Jesus como Salvador, caíram as escamas. Agora, você vê. E o Senhor exige muito, né? Vamos pedir a Deus perdão por nossos pecados para participar da Santa Ceia.